Vamos lá? PL da fake news. Está lá no Senado, está votando os destaques. Eu quero dizer a todos aqui que o próprio presidente da Câmara falou que o projeto, uma vez aprovado no Senado, ia sofrer alterações na Câmara, e cabe a mim sempre, né, a possibilidade de veto. Isso é natural. Eu veto, o parlamento mantém ou derruba o veto, isso é natural. Tá? Mas, logicamente, o pessoal sabe, a minha posição, eu sou extremamente favorável à liberdade total da mídia. Até dessas tradicionais, dando pancada em mim o tempo todo, não tem problema. Eu acho que tem que continuar batendo, né? Estão batendo tanto, eu só estou crescendo, continue batendo, sem problema nenhum. Agora não podemos admitir a censura aqui, pelo amor de Deus. E mais ainda, só curiosidade, né? Curiosidade. Temos aqui uma análise, não vai dar para ler tudo isso aqui, são várias páginas, onde Facebook, Google, Twitter e WhatsApp fazem um parecer contrário a esse PL. E digo mais, né? Hã? Um parecer técnico, digo mais. Foram 44 senadores que votaram aí favorável ao projeto. O pessoal está apanhando aí muito nas mídias sociais. Eu conversei com um senador que votou favorável. Ele se desculpou, falou que havia se equivocado, que foi um voto eletrônico, né? E votou erradamente. Se porventura tiver um veto, porventura, se o projeto chegar bom, a gente sanciona. Agora, se chegar como se apresentou até o momento, a gente não tem como não deixar de vetar. E mais ainda, e se passando na Câmara, que eu acho difícil, mas se passar, como a gente pode publicar o projeto, né, ainda, porque eu tenho 15 dias para sancionar ou vetar, e daí o pessoal vai, a opinião pública vai dizer qual artigo deve ser vetado e qual não deve ser vetado, porque afinal de contas, quando se fala em liberdade de expressão, se fala em democracia. Muita gente fala democracia da boca para fora, mas aprova projetos que cerceiam a liberdade de imprensa. A gente não pode admitir isso aí. Eu duvido qual cidadão no Brasil é mais criticado na internet do que eu. Com apelidos, um montão de coisa. Se eu me sentir prejudicado, eu posso entrar na justiça, né? Calúnia, difamação, o que mais aí? Injúria, tá? Agora, jamais querer censurar a mídia para me proteger. Já da minha parte, quando se fala em democracia é uma coisa, quando se exercita é outra. Estou aberto aqui ao prezado aí, Augusto Nunes, Zé Maria, Vitor Brau e Fiuzi, a qualquer pergunta para o pessoal que está na mesa, exceto eu, fique à vontade que a gente bota aqui no som aqui e responde para vocês. Vamos continuar? Hoje foram vários vetos a um projeto de lei também que falava sobre o uso obrigatório de máscara, inclusive dentro de casa. Eu vetei, né? Ninguém vai entrar na tua casa para te multar. Eu mesmo aqui poderia ser multado agora porque eu estou sem máscara. Tá certo? Nós também. Não tem, olha só, pessoal, nós temos que respeitar a pandemia, nós lamentamos os mortos, mas deixe bem claro, né? A história de lockdown, de ficar em casa, o objetivo era fazer com que os hospitais se preparassem com leitos, UTIs e respiradores para atender quem chegasse infectado lá e precisasse de atendimento. Eu desconheço, pode ser que exista, eu desconheço, qualquer pessoa que tenha perdido a vida por falta de UTI ou falta de respirador. Então o objetivo não é não deixar que a pessoa se infecte, não é isso daí. Porque todo mundo sabe que mais cedo ou mais tarde o pessoal vai contrair o vírus, né? Então o objetivo era evitar que tivéssemos filas e alguém viesse a falecer por falta de atendimento. Isso, pelo que parece, pelo que consta, não aconteceu. Tá certo? Agora, o grande problema que tivemos, foi muito criticado lá atrás, foi a destruição de empregos. Eu não sei quantos milhões de pessoas perderam o emprego no Brasil. Nós sabemos que os informais, 38 milhões de pessoas, ou a renda foi a zero, ou foi reduzida drasticamente. A OIT diz que os países da América do Sul, né, esses informais perderam 80% do seu poder aquisitivo. Então, um problema que, da nossa parte, nós tratávamos lá atrás, mas essas medidas de fechar comércio, de impedir gente de ir à praia, entre outras medidas, essas medidas couberam aos governadores e prefeitos, segundo o Supremo Tribunal Federal. A nós apenas, quase que apenas, mandar dinheiro para estados e municípios, e mandamos muito recurso para estados e municípios para compensar a perda de arrecadação do Estado, que é o ICMS, grande parte, né? Dos municípios, ISS. Mandou agora mais de 10 bilhões, pessoal. Mais de 10 bilhões, acho que é hoje, se não me engano. Em torno de 14 bilhões hoje. 13 bilhões, sei lá. 14 bilhões só hoje. Todos os municípios. Estão indo para municípios do Brasil. Todos eles. Pedro, alguma coisa mais, Pedro?
Está encerrado você, né? Encerrei. Pedrão encerrou aqui. Continuar aqui. Cumprimentar aqui a iniciativa do comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro Eduardo Bermudes, que ofereceu para as empresas aéreas, né, comerciais, os pátios de estacionamento das bases aéreas do Brasil para que aviões da TAM, da Gol, da Azul fossem para lá e não tivessem que gastar com estacionamento que existe nos aeroportos por aí. A previsão de economia em 6 meses para essa empresa são 18 milhões de reais. Tá? Isso ajuda essa empresa que já tem dificuldade, que eu acredito que na ordem de quase 90% dos voos, né, foram cancelados no Brasil. Então essa aviação está lá embaixo, então essa medida aí do nosso comandante da Aeronáutica que trouxe aí, ofereceu os pátios das bases aéreas nossas para que esses aviões ficassem parados lá a custo zero. Bem-vindo, né, Pedro? Alguns falam, né? Está preocupado com o empresário, mas pessoal, se quebrar a empresa aérea aqui, vai ter piloto demitido, comissário de bordo, pô, as empresas que... E a logística quebra a logística do Brasil, quebra tudo, tá certo? Outra coisa importante aqui, o Conselho Nacional de Política Energética, ele começa contigo, especial Nordeste. O Conselho Nacional de Política Energética estabeleceu diretrizes para que o etanol possa ser vendido das usinas diretamente para o posto de combustível. O que acontece hoje em dia? O etanol virou turista. Ele sai de uma usina aqui, anda 300 km, troca de carro, troca de nota, volta para o posto aqui do lado. Ele anda 600 km. E agora, então, faltam mais algumas medidas ainda para que o etanol possa ser vendido diretamente da usina para o posto de combustível. É isso mesmo, né? Tomara que diminua. O teu estado, acho que é um dos grandes, vai, com toda certeza, vai. Ao diminuir o preço do etanol, diminui a gasolina também, porque na gasolina tem etanol misturado. Pernambuco, Alagoas. Mas a tua terra, Rio Grande do Norte, basicamente o que tem lá? Sal, frutas. Camarão, tem muito camarão, tem petróleo, gás, energia eólica, cassinocultura, criação de camarão, hein? O Distrito Federal começa a liberar aulas a partir do final de julho, final desse mês. Hoje entrei em contato com o ministro da Defesa, o João Fernando, para que a gente consulte a Associação de Pais, para ver se o mais rápido possível a gente faça com que os 13 colégios militares do Brasil voltem a ter aula normalmente. Se Deus quiser, a partir do... Já tem, né? Mas a partir do começo de 22, o 14º Colégio Militar, no campo de Santana, em São Paulo, estará funcionando. Será um dos maiores colégios militares do Brasil, do Campo Santana, São Paulo. Gostaria de fazer mais, tá? Mas estamos com um problema orçamentário. Eu gostaria de ter pelo menos um colégio militar em cada estado do Brasil. Né? Rio Grande do Norte, Natal tem. Estão fazendo lá, né? Não, Natal tem, colégio militar de Natal. Tem, né? Tem não. Tem não? Natal não tem não? Tem em Fortaleza, Recife. No Pará tem também. Salvador também tem. Então... Natal tem que fazer. Não vão fazer, não. Tem que fazer. Tem 2 ministros agora. Rio Grande do Norte agora tem 2 ministros. O Marinho e o Fábio Faria. Então são 2 escolas também, né? 2 escolas. Pessoal, hoje eu assinei hoje um parecer da AGU, a Advocacia Geral da União, que esclarece que as escolas militares, no caso Escola Naval, SPSEX, Escola Preparatória de Cadeias da Aeronáutica, colégios militares, né, são públicas para todos os fins, inclusive para acesso às universidades pelo SISU. Por analogia, se estende também aos colégios da Polícia Militar e Corpo Bombeiro Militar todo o Brasil. Então tinha problema, alguns reitores não aceitavam aí os alunos oriundos dessas escolas para adentrar a universidade via SISU. Então acaba com esse problema. E deixo claro que a grande maioria dos alunos de colégio militar são filhos de civis. Tá? E são pobres também, como outro cidadão qualquer. Então, a gente está universalizando esse direito. Eu acho que acabou aqui. Pergunta, tem pergunta aí, Não, pergunta do pessoal do Zé Maria, certo? Ele mandou para você não? Bota a primeira aqui. MP do futebol. Tá? Ontem nós tivemos a primeira partida aí, onde o mando de campo foi do Flamengo, foi... Flamengo e Boa Vista. Flamengo e Boa Vista. Eu não sei quanto, mas eu acho que foi mais de 10 milhões de reais que o Flamengo arrecadou. Muito mais de 10 milhões. E tinha uma televisão aí que tinha o monopólio e pagava, acho que 500 mil, 600 mil cada jogo. Então o Flamengo ontem faturou, juntamente com o Boa Vista, né, mais de 10 milhões de reais transmitindo na internet. Então parabéns ao Flamengo. Parabéns ao presidente Jair Bolsonaro, que assinou a medida provisória, tá certo? Dando aqui a carta de alforria, né? A liberdade para que os times de futebol, o mandante, negocie
qual forma que ele quer vender o seu direito de imagem. E olha só, o que está na medida provisória? 5% do que se arrecada, vamos supor que for 10 milhões de reais. Dá 5%, 500 mil. É distribuído pelos jogadores. Com todo respeito aos jogadores do Boa Vista, né, um time pobre, lá do Rio de Janeiro, a maioria dos times de futebol são pobres no Brasil, dividindo esses 5% dos jogadores é um bom bicho. No nosso tempo, né, mano, tinha bicho, né? Bicho. Agora vai ter o bicho aí do direito de... Eu fui presidente de futebol. Qual é a sua camisa aí? Mostra aí. Eu tô achando que é a camisa... Olha, rapaz. Mengão? Deixa eu ver aqui, ó. Desculpa aí, Felipe Melo, mas, pô, hoje me botaram a camisa do Flamengo. Camisa de força aqui, ó. Camisa do Flamengo, pelo jogo de ontem. Uma imagem excepcional a imagem. Parabéns ao Flamengo. Só no YouTube, 11 milhões de visualizações, com todo respeito, foi um time lá da primeira divisão, né, Boa Vista, mas imagine aí um Flamengo e Palmeiras, um Corinthians. Um clássico, né? ABC do Natal. ABC, Flamengo e ABC de Natal, tá vendo? Vai estourar, vai explodir. Isso daí faz o quê? Havendo essa concorrência, o time, né, decidindo para quem vai vender o seu direito de imagem. O time que tiver melhor vai vender mais caro, então não existe acomodação. O time, quando o meu time for jogar, como tem bons jogadores, vai vender mais caro aquela imagem. Isso é negócio. Então o time que se acomoda, quando for mandante, vai cair o valor da venda daquela imagem. Então isso é concorrência, isso é livre mercado, isso é maravilhoso. Eu ouso dizer aqui que o futebol do Brasil está tendo uma alavancagem enorme agora por causa disso. Muitas vezes o elemento, com todo respeito, eu acho que o jogador prefere jogar aqui no Brasil. Ele sai para a Europa por quê? Por causa do salário, o cara ganha uma fortuna. Muitos vão preferir ficar aqui porque o salário aqui, da maneira como nós fizemos agora, com essa medida provisória, atendendo aí ao interesse da classe esportiva, né? A gente vai fazer que muito jogador fique aqui, ganhe muito mais e vai melhorar e muito o futebol brasileiro. Vai voltar aqui a nos orgulhar com toda a certeza do futebol. Então, parabéns, recebi a semana 8 dirigentes de clube, né? Foi do Flamengo, Internacional, Paraná, Atlético, Ceará, Bahia, Fortaleza, Palmeiras, tá certo? Eu ganhei uma camisa de cada um. Essa aqui, ganhei do Flamengo. Essa é a mais bonita, capitão. Ó, o pessoal diz que eu tenho que usar um dia a camisa do Corinthians, mas o Corinthians tem que entrar nesse time aí, pô. O Corinthians aí é uma das boas torcidas do Brasil, tem que entrar nessa do livre direito de negociar a imagem, pô. Que é a maior torcida do Brasil. Não, né? segunda maior, presidente. Maior do Mengão. A maior do Mengão, né? Uma das maiores. Eu acho que é a segunda maior do Corinthians, né? É a segunda maior torcida do Brasil.